Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Por que a última condenação papal da maçonaria? Por Jean-Pierre Thomas. Mas que mosca picou o Papa Francisco ao aprovar, em 13 de novembro de 2023, as conclusões do Dicastério para a Doutrina da Fé recordando uma proibição com mais de 3 séculos, nomeadamente a absoluta incompatibilidade entre o fato de ser católico e o de ser pertencente à maçonaria. Numa altura em que a situação militar e diplomática é particularmente tensa no mundo, onde o aquecimento global ameaça algumas das áreas geográficas mais frágeis, onde o fundamentalismo comunitário está a corromper a sociedade, questionamo-nos, de fato, se assim não for, não haverá nada melhor para fazer do que esta lembrança anacrônica, tirada como um demônio da sua caixa, remetendo-nos de volta ao anticlericalismo e, ao seu gêmeo, ao antimaçonismo, dos dias dourados da Terceira República. O Papa Francisco acredita sinceramente que a maçonaria ainda é a sinagoga de Satanás? E que os seus membros não têm nada melhor para fazer do que conspirar contra a Igreja de Roma? Mesmo o seu antecessor, o muito conservador Bento XVI, não se atreveu a assumir tal posição sobre o assunto, acreditando sem dúvida, no fundo, que era mais sensato calar-se do que fingir ignorar que a maçonaria francesa é, antes de tudo, uma espiritualidade tão honrosa quanto as demais e, como tal, respeita todas as espiritualidades, ao mesmo tempo que proíbe formalmente, pelo menos dentro da grande loja da França a qual pertence o autor destas linhas, discussões políticas e religiosas em seus silos. Todos sabem que não só a maçonaria é de origem cristã, mesmo que esteja fortemente tingida com o judaísmo e ainda mais com o protestantismo, mas também que muitos dos seus membros são cristãos, crentes ou praticantes e, por vezes, ambos. Há uma maçonaria que impõe aos seus membros a crença em Deus e na imortalidade da alma e outra que lhes pede apenas que aceitem o conceito de um grande arquiteto do universo em que cada um coloca o que quer, o seu Deus se tiver um, o princípio de sua escolha, se ele não tiver um. Além disso, no que diz respeito à grande loja de França, contatos, muitas vezes frutíferos, foram estabelecidos há muito tempo entre autoridades católicas e líderes da obediência, incluindo, na década de 1970, Dom Pézério, bispo auxiliar de Paris, recebido solenemente na rua Putiaus, a quem o grão-mestre Pierre Simon lançou esta nota que marcou época. Os maçons desejam que com a Igreja Católica Romana, assim como com as outras igrejas, as outras confissões, outras filosofias, todos os homens de verdadeira razão se alistem ao lado do sentido contra o do absurdo, o que equivale a dizer, em nossa linguagem maçônica, trabalhar para a glória do grande arquiteto do universo. Estará o Papa Francisco na mesma linha de Pio XII, a quem os escritores Albert Lantoine e Oswald Wirth, dignitários da Grande Loja da França, enviaram uma carta pública em 1937 pedindo-lhe que unificasse atrás dele todas as espiritualidades, sejam elas religiosas ou maçônicas. Contra as ditaduras nazi, fascistas e stalinistas, e quem, no entanto, não achou por bem responder-lhes. Este mesmo Oswald Wirth, novamente, a quem Jules Romans, tendo-o tomado como modelo para retratar o personagem do maçom Lengnau, no volume 6º de seus Homens de Boa Vontade, o fez dizer, num paralelo ousado entre católicos e maçons, eles e nós somos os soldados do universal e também do espiritual. Diferenças metafísicas podem ser arranjadas. Por que o Deus deles não pôde tolerar o nosso jovem arquiteto? Ele apenas tem que deixar este mundo para ele e manter o outro mundo para si. Lendo os termos do recall recentemente aprovado por Roma, perdemo-nos em conjecturas quanto ao caráter definitivo desta decisão. A menos que tentemos uma explicação que talvez nos permita compreendê-lo. O Papa Francisco é jesuíta, tem o direito de herdar uma tradição específica da sua ordem. E quem foram, no passado, os maiores inimigos dos jesuítas senão os jansenistas? Estes jansenistas ligaram-se particularmente, desde Port-Royal, ao galicanismo, isto é, à organização de um clero nacional independente e por vezes hostil à autoridade pontifícia.
No entanto, os netos dos jansenistas do reinado de Luís XIV foram os maçons daquele de Luís em 28 de abril de 1738, os primeiros de uma longa série condenando a maçonaria e, portanto, tornando-a inoperante na França. Aquelas mesmas pessoas, novamente, que o cardeal de Fleury confundiu com os maçons e que negociaram com o ministro principal, Choiseul, a aceitação da sua política, com a condição de expulsar os jesuítas da França, o que foi feito. Além disso, o que restou dos jansenistas, no final do século XVIII, aprovou a Constituição Civil do Clero, porque estava precisamente em conformidade com a tradição galicana. A partir daí, a ideia, apresentada pelo abade Augustin Barruel, um maçom arrependido mas um verdadeiro jesuíta, de atribuir aos maçons uma conspiração que fomentou a Revolução, nas suas famosas Memórias a serviço da história do jacobinismo, publicadas de 1797 a 1799, em que mentes fracas continuam a acreditar de olhos fechados. Mesmo que isso não seja apenas infundado, mas também absurdo, uma vez que havia tantos maçons do lado da Revolução como do lado da Contra-Revolução, que a maçonaria praticamente não desempenhou nenhum papel e que teve mesmo de cessar o seu trabalho sob terror. Seria a enésima condenação pontifícia de 2023, simplesmente, o derradeiro acerto de contas entre os jesuítas e os jansenistas, numa altura em que pensávamos que este tipo de disputa tinha acabado? O leitor decidirá. Entretanto, nenhuma obediência maçônica proibirá os seus membros de serem católicos, em virtude do que é chamado de tolerância, um princípio, ao que parece, ainda desconhecido dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O Malhete Autossustentável. Apoie a campanha de arrecadação a partir de R$ 5 mensais, que visa transformar a Malhete em um projeto autossustentável. Clique no link na descrição do vídeo para dar o seu apoio. Contamos com a sua ajuda.